Olá pessoal, tudo bem? Então aqui professor Marcos, nós vamos fazer alguns exercícios sobre transformações geométricas de maneira geral, né? Tanto as transformações homotéticas como as transformações isométricas que foram discutidas nas aulas anteriores, né? Então nós vamos fazer alguns exercícios aqui para fortalecer as ideias que foram discutidas. Vamos lá então para o primeiro exercício. Então observe essa imagem, né? Nós temos uma figura aí, figura 1, figura 2. E temos uma seta indicando alguma transformação que ocorreu da figura 1 para a figura 2. Aí a pergunta é, a figura 2 foi obtida por meio de uma translação da figura 1, será? Né? Então nós vimos anteriormente que uma translação ela é bem definida a partir de um vetor, né? Ou seja, existe uma direção, um sentido de movimento, uma direção e um sentido de movimento com um tamanho fixo de movimento estabelecido e determinado pelo vetor. Então, se um vetor, né, caracterizar esse movimento da figura 1 para 2, significa que houve uma translação. Mas se nós observarmos bem, na verdade, o que existe aí é uma reflexão axial, uma reflexão em relação a uma reta, né? Então, essa reta preta destacada aí, né? Se nós observarmos em relação a ela, as figuras 1 e 2, elas são refletidas, existe um espelhamento das figuras em relação à reta destacada. Portanto, na verdade, o que há é uma reflexão axial e não uma translação, né? Se nós tentarmos determinar um vetor com tamanho fixo, sentido e direção, veremos que não existirá tal vetor que translade cada ponto da figura 1 para a figura 2, né? Realizando o movimento que caracterizaria a figura 2 a partir de uma translação. Então, a resposta seria que, na verdade, ocorreu uma outra transformação geométrica, e aqui nós temos o exercício 2, na figura abaixo, triângulo A', B', C', é a imagem do triângulo ABC. Qual foi a transformação geométrica utilizada no triângulo ABC para se obter o triângulo A', B', C'? Aqui agora, pessoal, se nós observarmos, né, pela caracterização dos pontos A', B', C', nós percebemos que a estrutura inicial, né, é mantida do triângulo. E que um vetor ele consegue descrever bem o movimento que há da figura do triângulo ABC para o triângulo A', B', C'. Então, o que está ocorrendo aqui, né, a transformação geométrica que ocorre é uma translação. Nós temos aí destacado de preto, né, o vetor que caracteriza esse movimento de translação, mostrando que cada ponto do triângulo ABC é levado por esse mesmo vetor a um ponto correspondente no triângulo A', B', C'. Portanto, o movimento é um movimento de translação, e essa é a transformação geométrica que caracteriza, né, essa transformação que está acontecendo aí na figura. Uma outra questão que nós temos aqui: quantos eixos de simetria possui um quadrado, né? Então, se nós considerarmos um quadrado qualquer, quantos eixos de simetria nós conseguimos determinar em um quadrado? Então, vamos pensar a esse respeito. Existe esse eixo de simetria aí, ou seja, em relação a esse eixo, o quadrado ele é simétrico, né? Os pontos eles são espelhados em relação a esse eixo de simetria. Nós temos esse outro eixo de simetria também aqui, em que os pontos do quadrado eles são espelhados em relação a esse eixo, né? Nós temos esse outro eixo de simetria aqui, e finalmente nós temos esse outro quarto eixo de simetria. E qualquer outra reta que for traçada, né, no quadrado, nós teremos que não há uma simetria em relação a essa reta. As únicas possíveis são essas quatro. Portanto, existem apenas 4 eixos de simetria do quadrado. Nós temos essa outra situação aí, né? Se nós considerarmos esse círculo, essa circunferência, qual seria a figura que mostra uma simetria em relação a essa reta destacada de preto aí também na figura? Então vamos pensar aqui, nós temos todas essas possibilidades. Qual delas seria correspondente a uma simetria, né, em relação a essa reta destacada de preto? Certamente a primeira figura não é, né? Está explícito também que a segunda figura não é. Essa outra figura aqui também que foi descartada também não pode corresponder a uma simetria, porque para ter simetria você tem que lembrar que a distância de cada ponto, né, da figura inicial
para a reta é igual à distância da simétrica, do ponto simétrico em relação à reta. Os pontos, né, simétricos, eles equidistam em relação à reta quando nós tivermos uma simetria. Então, todos esses casos que estão descartados, nós não temos essa distância, essa propriedade preservada. Essa também aqui não satisfaz, então a única que resta, né, é essa aqui, e ela é a resposta, portanto, da nossa questão. Nós temos agora aqui a questão relacionada a transformações homotéticas, que é o aumento ou redução de figuras no plano cartesiano. Então nós temos o triângulo ABC, cujas coordenadas dos vértices são A abscissa 0 ordenada 3, B abscissa 3 ordenada 6, C abscissa 9 ordenada 6, sofreu uma redução por 3. A alternativa que indica as coordenadas dos vértices do triângulo reduzido. Aí nós temos essas 5 alternativas aí, vamos verificar qual delas é a correta. Então, começando pelo ponto A. O simétrico do ponto A é o ponto A'. Como nós temos... Bem, como eu estava falando, né, nós temos aqui que o que os vértices, né, nós vimos lá que os vértices da figura que sofre a transformação homotética, né, a redução no caso, aqui é uma redução por 3, as coordenadas dos vértices são divididas por 3, então basta determinar essas coordenadas e ligá-las formando, né, a nova figura reduzida. Então, como a redução é por 3, eu pego o abscissa ordenado e divido por 3. No caso, 0 sobre 3 e 3 sobre 3 vai dar o ponto de coordenada 0, 1, é o ponto A'. O ponto B' vai ter coordenadas usando a mesma lógica, né? 1, 2. E o ponto C' vai ter coordenadas 3, 2, dividindo a abscissa ordenada por 3. Então, nós temos que a resposta correta para essa questão é a alternativa D, que apresenta as coordenadas de A', B' e C' conforme determinamos. Nós temos uma última questão aqui, né? Considere a figura representada na malha quadriculada abaixo. Nós temos aí o desenho de um barquinho. Sabendo que cada quadradinho da malha mede 1 unidade de área, determine a medida da área da ampliação por 2. Agora nós queremos realizar uma ampliação por 2. E aí nós devemos lembrar daquela propriedade, né? Aquela propriedade que relaciona as áreas da figura inicial, da figura que foi transformada homoteticamente, com o fator de transformação homotética. Então, vamos observar inicialmente que na figura inicial há 32 quadradinhos vermelhos, né? Observa-se que tem aí alguns pedaços de quadrado, metades de quadrado. Se você formar essas metades de quadrado, você vai formar 4 quadrados inteiros. Se você contar no total os quadrados que estão pintados de vermelho, né, você vai obter 32, né? Já se você fizer o mesmo processo agora com os da cor laranja, você vai observar que há 12, e com os da cor azul, você vai observar que há 8, certo? Ou seja, no total você tem aí 52 quadradinhos. Como cada quadradinho, segundo o enunciado da questão, mede 1 unidade de área, nós temos que a área dessa figura é igual a 52 unidades. E aí agora nós devemos lembrar, né, daquela relação que existe entre a área da figura inicial, da figura transformada. Nós vimos que a razão entre a área da figura transformada e da área da figura inicial é igual ao quadrado do fator de transformação. Nós vimos que aqui a transformação é ampliação por 2, então o fator de transformação é igual a 2. Então a razão entre a área da figura ampliada e o dessa figura aí vai ser igual a 4, certo? Então nós temos que a área da figura ampliada vai ser 4 vezes então a área dessa figura inicial. Como nós vimos que a área da figura inicial é 52, então nós teremos que a área da figura ampliada é igual a 4 vezes 52, que é igual a 208, né? E assim nós obtemos a resposta final para a questão, certo, pessoal? Então é isso, grande abraço e até a próxima.